Sexto ano, vamos continuar o nosso conteúdo de múltiplos e divisores. Agora nós iremos falar sobre a composição dos números. Bom, os números, eles podem ser compostos de duas formas. Ou ele pode ser um número primo, ou ele pode ser um número que nós chamamos de composto. Mas o que é um número primo e o que é um número composto? Vamos descobrir primeiro. O número primo é quando um número admite apenas dois divisores. Lembra que nós falamos sobre divisores? Divisores são os números que eu consigo dividir o outro valor que eu quero sem deixar resto, ou seja, a divisão é exata. Por exemplo, o número 5. Eu só divido ele por 1 e por 5. Percebe que não tem nenhum outro número que você possa dividir o 5 que essa divisão seja exata? Então, ó, o número primo é um número que admite apenas dois divisores diferentes. O número 1, ou seja, ele sempre vai ser divisível por 1. Lembra que nós falamos lá? O primeiro divisor de um número é sempre o número 1. O último divisor é sempre o próprio número. Então, ó, admite o número 1 e o próprio número, só. O número primo, ele não terá outros divisores. O único divisor dele é o 1 e esse número. Exemplo, quem são os números primos? O 2. Percebe que o 2 só divide por 1? 2 dividido por 1 é 2 e 2 dividido por 2 é 1. Então, 2 dividido por 1 é 2 e 2 dividido por 2 é 1. O 3 acontece a mesma coisa. Se você dividir o 3 por 1, é 3. E se você dividir o 3 por 2, já vai dar um número decimal. Pensa que você tem R$3, tem que dividir para duas pessoas. Percebe que cada uma vai ficar com 1,50? Elas não vão ficar com o valor inteiro? Então, e o 3 dividido por 3 é 1. Alguns números são números que acontece isso. Quem são esses primeiros? São o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31, o 37, o 41, o 43, o 47 e continua. Números primos não tem fim. Eu falei os primeiros para vocês, mas existem outros. É bom que nós lembremos pelo menos os primeiros. Então, esses números, eles só dividem por 1 e por eles mesmos. Se eu pegar o número 23, por exemplo, o 23 só divide por 1 e por 23. Nenhum outro número divide ele. Se você pegar o número 37, o 37 só divide por 1 e pelo 37. Nenhum outro número divide ele. Bom, se os números são divididos em dois nomes, primos e compostos, se eles não são primos, eles são o quê? Composto. Então, ó, o número é composto quando ele admite mais de dois divisores diferentes. Então, ó, o número 4, por exemplo, eu posso dividir o 4 por 1, 4 dividido por 1 é 4. Eu posso dividir o 4 por 2, 4 dividido por 2 é 2. E eu posso dividir o 4 por 4. 4 dividido por 4 é 1. Percebe que os números 1, 2 e 4, três números, divide o 4? Bom, vamos pegar um outro número. O número 10. O 10 divide por 1, o 10 divide por 2, o 10 divide por 5 e o 10 divide por 10. Esses quatro números, você pode dividir o 10 na calculadora e ver que eles vão dar a resposta exata. Então, ó, o número primo, ele só divide por dois números, o 1 e o próprio número, e um número composto são aqueles que eu divido por mais do que dois números diferentes. Correto? Bem, por que eu preciso saber quem é um número primo e quem é um número composto? Porque muitas das vezes eu preciso fatorar os números, ou seja, pegar um número que é composto e escrever ele em fatores de números primos. Uma outra observação. Nós temos que os números primos, eu comecei do 2. E os números compostos, eu comecei do 4. O número 1, ele não é nem primo e nem composto. Então, ó, o número 1, ele é a única exceção. Ele não vai ser classificado nem como primo nem como composto.
Outra questão importante, o 2. O 2 é um número par. Ele é o único par primo. Daí para frente, nenhum outro número par será primo. Então, se você tiver a opção do número par, qualquer número par além do 2, você já sabe, ele não é primo, ele é composto. Mas como assim eu pego um número composto e escrevo ele em fator de número primo? Como que eu posso fazer isso? Bom, vamos pensar no número 10. Nós sabemos que o número 10 ele é um número composto, mas eu quero escrever ele em fator de números primos. Eu vou escrever o número 10, nós iremos passar uma linha do lado dele e nós iremos dividi-los pelos números primos. Bom, por isso é importante que você conheça os números primos e saiba quem eles são, pelo menos os primeiros. Quem é o primeiro primo? É o 2, não é? Lembra que nós falamos que o 2 é o único número primo? Porque daí para frente não vai ter nenhum par que é primo? Bom, lembra também das regras de divisibilidade? Lá diz que para mim dividir um número por 2, basta que esse número seja par. O 10 não é um número par? Então ele tem que ser divisível por 2. E quanto é 10 dividido por 2? 5. Olha na lista dos números primos. O 5, ele é um número primo. Isso indica o quê? Que ele só pode ser divisível por 1 ou por 5. Então, nós vamos dividir por 5. 5 dividido por 5 é 1. Concluímos assim os fatores primos. Bom, nós iremos observar agora os números que nós utilizamos para dividir. Foi o número 2 e o número 5. Então, nós vamos escrevê-los em fatores. Fator são os números da multiplicação que nós multiplicamos. Então, por exemplo, quando nós multiplicamos um número pelo outro, esses números que nós utilizamos para multiplicar, nós chamamos de fatores. E o resultado dessa multiplicação, nós chamamos de produto. Então, por exemplo, o número 2 vezes o 5 são os fatores. Se você multiplicar 2 vezes 5, você não volta no 10? Então, é o nosso produto. Escrever em fatores é isso, é escrever em forma de multiplicação. Esses números que nós encontramos do lado do número que nós calculamos os fatores dele. Então, fica 2 vezes 5. Vamos calcular os fatores primos do número 12. Bom, já sabemos que o número 12 ele é par, portanto, ele é divisível por 2. Sempre que você for escrever em fatores primos, você segue a ordem dos primos. O primeiro é 2, então, se for par, divide por 2. Se ele não for par, se ele for ímpar, aí você pula para o próximo número, o 3. Bom, o nosso é par, vamos tentar dividir por 2. 12 dividido por 2 é 6. 6 é par, divide de novo por 2. 6 dividido por 2 é 3. Percebe que o 3 já não divide por 2? E ele é um primo. Ele é o segundo primo. Então, ele só divide por quem? Por ele mesmo. Então, você escreve, ó, 3 dividido por 3, 1. Os números 2, 2 e 3 são seus fatores. Então, você vai escrever, ó, 2 vezes 2 vezes 3. Observe que se você multiplicar 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 3 é 12. Tem que voltar no mesmo número. Bom, eu tenho que escrever da melhor forma possível. O que é 2 vezes 2? É 2 elevado a 2. Lembra de potenciação? Potenciação você tem os fatores comuns, ou seja, multiplicações dos mesmos números. Eu estou multiplicando 2 duas vezes, então o expoente é 2. A forma fatorada de escrever correta é 2 elevado a 2 vezes 3. Bem, vamos para o nosso próximo exemplo. O número 468. Se ele termina em 8, ele é par. Se ele é par, tentamos o nosso primeiro primo, o número 2. 468 dividido por 2 é 234. Ele não é par? Continua de novo. 234 dividido por 2, 117. 117 você percebe que já não é par, ele é ímpar. Então, você vai tentar o próximo primo. Quem é o próximo primo? 3. 117 dividido por 3 é 39. 39 dividido por 3 é 13. Observe na lista dos números primos. O 13, ele é um primo. Isso significa que ele só divide por quem? Por 13. 13 dividido por 13 é 1.
Quais são os números que nós iremos ficar? Vamos ficar, então, com 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 13. Como eu posso escrever isso em fator primo? O 2, ele não aparece duas vezes? Então, é 2 elevado a 2 vezes. O 3 não aparece duas vezes? Então, o 3 é a base e o expoente é 2. 3 elevado a 2. O 13 ele não aparece apenas uma vez? Então, basta repetir uma vez. A forma fatorada fica, então, 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 13. Correto? Bom, suponha que eu tenho um valor, qualquer número. Por exemplo, o nosso exemplo aqui, 120. E o exercício te peça o seguinte: quantos divisores o 120 possui? Ou seja, quantos números eu posso dividir o 120? Ele não perguntou para você quem são esses números. Ele só perguntou a quantidade de números que divide o 120. Só isso. Se você precisar responder apenas essa pergunta, ele deu o valor e você tem que falar apenas quantos divisores ele possui, você não precisa dividir o número por várias vezes até encontrar todo mundo que ele divide. Não é necessário. Basta você fazer o seguinte: faça a primeira fatoração. Escreva o número na forma fatorada. O nosso exemplo é o 120. Ele é um par, então divide por 2. 120 dividido por 2 é 60. 60 dividido por 2 é 30. 30 dividido por 2 é 15. Observe que o número 15 não faz parte da lista dos números primos. Então, ele divide por alguém. Ele divide por 3, que é 5. E o 5 divide por 5, porque o 5 já está na lista dos primos. É 1. Observe que você vai ficar, então, com 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Desta forma. Eu vou escrever na forma fatorada. O que é a forma fatorada? Você está observando que o 2 ele aparece 3 vezes? Então, o 2 é sua base. E o 3 é o expoente. Bom, o 3 não aparece só uma vez? Então, vai repetir ele uma vez. E o 5 também só uma vez? Então, repete o 5 uma vez. Como nós escrevemos? O número 120, ele vai ficar, então, 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 1, porque o 3 não aparece só uma vez, vezes 5 elevado a 1, porque o 5 também não aparece só uma vez. Essa é o quê? É a forma fatorada. Lembra o seguinte, eu quero saber quantos números divide o 120. Só quero saber isso. Eu não quero saber quem são esses números. Bom, você vai observar os expoentes da forma fatorada. Você tem o expoente 3, 1 e 1. Então, você deve somar 1 a cada expoente. Se você tem 3, soma 1, você fica com 4. Se você tem 1, soma 1, você fica com 2. Se você tem 1, soma 1, você fica com 2. Agora, você vai multiplicar esses valores. 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 2, 16. Então, você tem um total de 16 divisores. Percebe que eu não preciso dividir o 120 por vários números para descobrir que ele tem 16? Assim, eu consigo falar que ele tem 16. Mas quem são esses 16 divisores? Só para vocês terem uma ideia. Se eu quero os divisores, eu coloco a letra D. Se eu quero os divisores de 120, 120 fica dentro do parênteses. Igual, nós escrevemos a chave e vamos escrever os divisores. Lembra que o primeiro é sempre 1, o último é sempre o próprio número. No caso, é 120. Então, nós temos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 e 120. Qualquer um desses números, se você dividir o 120, a divisão será exata. Bom, vamos agora para o nosso próximo conteúdo. Bem, agora nós iremos trabalhar dois conceitos diferentes. O conceito de mínimo múltiplo comum e o conceito de máximo divisor comum. Bom, o máximo divisor comum, ele é simplificado simplesmente pela sigla MDC. E o que quer dizer? Quer dizer que é o maior divisor comum entre dois números ou mais. Ou seja, eu vou pegar dois números e quem será o divisor
comum para esses dois números, ou seja, o número que divide ambos esses valores ao mesmo tempo e que tenha o maior valor possível. Isso quer dizer máximo divisor comum. Quando eu estiver resolvendo problemas, eu vou perceber que eu vou utilizar o conceito de máximo divisor comum para números como, para problemas que dá a ideia de divisão ou repartir em partes iguais, ou maior tamanho possível. Um exemplo, suponha que uma costureira tenha tecidos e ela precisa cortar esse tecido de vários tamanhos, mas ela tem que cortar no maior tamanho possível esses tecidos. E esses tecidos têm que ter o mesmo valor. Suponha que um tecido tem 50 metros e o outro tem 100 metros. Ela tem que cortá-los do maior valor possível, ou seja, do maior tamanho possível, desde que todos tenham o mesmo tamanho. Então, eu tenho que calcular o divisor deles, de 50 e de 100, e observar qual deles tem os mesmos divisores e qual é o maior deles. Percebe que eu tenho que lembrar do conceito de divisor, que é dividir um número por outro, e a divisão tem que ser exata, e aí eu tenho que observar os divisores de um e os divisores de outro. Bom, eu posso fazer o mesmo raciocínio para os valores. E o mínimo múltiplo comum? Como que nós fazemos? Bom, o mínimo múltiplo comum, ele significa o quê? A sigla dele, MMC, e é o menor múltiplo comum entre dois números, ou mais. Ou seja, lembra dos valores que nós multiplicamos e encontramos os múltiplos? Bom, você vai ter dois números ou mais e vai observar os múltiplos deles. Os múltiplos que coincidir de um com o outro, nós chamamos de mínimo múltiplo comum. Quando vamos resolver problemas, os problemas que nós resolvemos utilizando o conceito de mínimo múltiplo comum, ele dá a ideia de tempo ou coincidência, quando irá acontecer novamente. Como assim? Por exemplo, o cometa Halley, ele passa de 64 anos a 64 anos. Observe que é uma coincidência, ou seja, é um período de tempo que acontece algo novamente. Existem outros cometas que passam em outros períodos, como, por exemplo, tem cometa que passa a cada 5 anos próximo da Terra. Se um passa, o Halley passa 64 anos, e um outro cometa qualquer passa 5 anos, quando vai coincidir dos dois passarem no mesmo ano? Percebe que eu procuro a coincidência e eu estou procurando o tempo, dá a ideia de tempo, de quanto em quanto tempo algo vai acontecer? Outro exemplo, se um ônibus passa a cada 45 minutos e o outro passa a cada 30 minutos, quando vai coincidir de ambos passarem ao mesmo tempo? Então, quando nós temos essa ideia de coincidência, nós trabalhamos o conceito de mínimo múltiplo comum. Quando nós trabalhamos a ideia de repartir, de divisão, nós trabalhamos o conceito de máximo divisor comum. Mas não fiquem preocupados, nós iremos trabalhar alguns exemplos sobre isso. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar exemplos de exercícios falando sobre esses conteúdos que nós estudamos hoje.